Muito bom dia. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer o convite lançado e o desafio lançado pela Adral para participar neste Networking Launch. É um prazer, desde já as minhas desculpas por não poder estar presente convosco nesta discussão tão interessante, mas farei, não quis deixar de dar o meu contributo e por conseguinte fiz um pequeno vídeo para vos para estar também convosco de certa forma e partilhar alguma informação. Eu vou falar sobre um tema, isso é um conjunto de considerações e a partilha de alguma informação sobre o conhecimento do conhecimento atual às tendências do turismo e inovação para quem. O sumário desta apresentação, que se divide num conjunto de tópicos, quanto vale o turismo, quando crescemos, o perfil do turista contemporâneo e depois um conjunto de considerações sobre desafios e tendências. Eu vou ser muito rápido nas duas primeiros pontos e vou ser um pouco mais explícito e até um pouco mais discursivo do ponto de vista de informação nos dois últimos pontos. Do ponto de vista da expressão da magnitude e a importância do turismo mundial, ela é expressa neste primeiro slide. A Organização Mundial de Turismo estima que sensivelmente 2 bilhões de chegadas internacionais a aeroportos e cerca de 1,2 bilhões de dólares em termos de receitas internacionais. A Europa apresenta-se como a grande região turística mundial, aquela que recebe mais turistas e que também recebe mais receitas, seguida da Ásia e Pacífico, depois das Américas, seguida da África e do Médio Oriente. Do ponto de vista da magnitude expressa, 10% do PIB mundial é produzido pelo setor, um em cada 11 empregos são diretamente um em cada 11 empregos é gerado pelo turismo, cerca de 7% das exportações mundiais são geradas pelo turismo, o que corresponde a 30% das exportações dos serviços. Em Portugal, temos atingido recordes sucessivos, 11,4 mil milhões de euros em receitas, cerca de 6,3% no último ano do PIB, sensivelmente 49 milhões de dormidas, com uma taxa de crescimento média anual desde 2005 superior até à média europeia, 3,2%, 50% do total das exportações de serviços em Portugal são geradas pelo turismo e, por último, 273 mil empregos foram gerados para o turismo em 2015. No Alentejo, nós observamos de facto, no conjunto de todas as formas de alojamento, cerca de praticamente 3 milhões de dormidas no último ano, o que nos permite perceber que, de facto, em termos de taxa de crescimento média anual das dormidas, temos verificado, quer ao nível dos nacionais, quer ao nível das dormidas dos estrangeiros, taxas de crescimento muito interessantes desde 2005. E constatemos, sobretudo, as taxas de crescimento verificadas para os estrangeiros, cerca de 7,3% em termos de média anual. Muito rapidamente aquele contexto para passar então para aquilo que nos traz hoje e para o pequeno contributo que pretendo deixar. O turista atual quem é? Como é que pesquisa a sua informação? Que motivações e preferências? Ou se existe alguma dinâmica nestas alterações de preferências e motivações? Como é que é feito o seu processo de decisão? Como é que efetuam as suas despesas e como é que é a decisão de pagar, de comprar, a decisão de compra no processo da viagem e que comportamentos e recomendações de recomendação e fidelização são visíveis hoje no consumidor turístico atual. Ora, numa primeira dimensão, olhamos para estes dois gráficos e que nos mostram uma primeira dimensão de tendências do ponto de vista da demografia. O gráfico do vosso lado esquerdo apresenta a evolução da esperança de vida e, sobretudo, catalogada aqui pelos 5 principais países emissores de turistas para Portugal. A Espanha, o Reino Unido, a Holanda, a Alemanha e a França, inclusive também Portugal está aqui. E como podemos verificar, a barreira dos 80 anos foi ultrapassada, e reparemos que sim, em 1940 nós tínhamos registros de 40 anos de idade como esperança de vida, hoje mais que duplicamos essa esperança de vida. Por outro lado, temos um outro efeito das sociedades modernas e, sobretudo, um efeito presente nestes 5 países em análise, que é uma taxa de fertilidade abaixo da média, abaixo daquilo que seria o expectável. Portanto, 2,2 crianças por mulher seria o expectável. E todas estas sociedades todos estes países estão abaixo dessa média, o que traz outros tipos de desafios,
que, obviamente, num outro fórum poderíamos discutir. Portanto, estas duas dimensões trazem-nos, por um lado, a reconfiguração da padronização da segmentação de mercado para o turismo. Há uma franja de mercado que necessita de uma forma de comunicar, de um conjunto de produtos e serviços que, de certa forma, inovadores, que correspondam às suas expectativas e aos seus padrões comportamentais, e, por outro lado, até à própria morfologia, a alteração de morfologia familiar, com novas reconfigurações familiares, inclusivamente figuras familiares como famílias monoparentais. Se olharmos para esta outra dimensão, que tem a ver com as previsões daquilo que é a pirâmide etária destes países, e a linha vermelha que podem observar são projeções demográficas para 2031, a cinzento o género masculino, a preto o género feminino, observamos que em quase todos os países observamos uma perda de população na sua base e um ganho de população no topo. O que quer dizer que estas sociedades estão a ficar envelhecidas e que rapidamente vamos observar essa mesma reestruturação de pirâmide etária, trazendo naturalmente novos desafios e trazendo uma necessidade de adequarmos a nossa oferta turística a um padrão muito premente do ponto de vista demográfico. Essa segmentação de base demográfica é hoje na literatura perfeitamente tratada e poderemos hoje até catalogá-la como a geração madura, a geração que nasceu antes de 1945 e a geração de hoje, a geração Z, incluindo aqui também a geração Y. A geração Y e Z, a geração dos millennials, são indivíduos com comportamentos muito específicos, adotando processos de compra e de consulta muito relacionados com as tecnologias, mas também com uma forma de captação de informação muito distinta daquilo que existia, por exemplo, anteriormente à geração X. Dou nota, por exemplo, deste pequeno estudo que foi feito e que está disponível no link que vocês veem na fonte, e dou exemplo de dois fatores. O primeiro tem a ver, por exemplo, com a comparação, aliás, entre os millennials, que são indivíduos que têm entre 18 e 34 anos, e a geração X, que são hoje indivíduos entre os 36 e entre os 35 e os 54 anos. Dou dois exemplos. Por exemplo, o último exemplo que aqui está, 70% estaria disponível para, a troco de um desconto, viajar junto à casa de banho do avião e portanto, dos millennials. Já a geração X, 54% estaria disponível para viajar junto à casa de banho. Dou uma outra nota e um outro exemplo muito interessante, que é que 28% dos millennials estaria disposto a viajar em voos de curta distância de pé, a troco de um desconto, se o preço assim o justificasse. E já a geração X estaria disposta a viajar de pé, somente 16% estaria disposta a viajar de pé. Portanto, muito interessante, alterações de posicionamento face a um determinado consumo, face a um determinado serviço, que me parecem interessantes de partilhar. Deixo esta nota para depois até a própria doutora Alexandra, se me permite, poder entregar a todos os presentes a minha apresentação e até as fontes que parecem muito interessantes de consultar. Este é um pequeno estudo que foi feito pela European Travel Commission e que demonstra as atividades, o top 10 das atividades semanais com o smartphone, quer na Europa, quer depois em outros 4 países, quer o Brasil, a China, o Canadá e os Estados Unidos. Conforme poderão verificar, vão encontrar diferenças muito interessantes do ponto de vista daquilo que é a utilidade que é conferida a este objeto. Convido-vos a consultar, porque me parece bastante interessante alguns resultados. Uma nota, enquanto os europeus utilizam, uma das atividades que mais utilizam é a gestão da sua vida pessoal, os residentes nos Estados Unidos é, de facto, o jogo, a utilização do smartphone para jogos. Já uma outra nota importante é que, de facto, a comunicação e a forma de apresentação da informação dos produtos e dos serviços em turismo terá que ter em conta alterações neurológicas do ponto de vista da forma como quer a geração, por exemplo, baby boomers, quer a geração dos millennials está apta a receber e a forma como depois a utiliza para tomar
as suas próprias decisões. Deixo 3 ideias quanto a isto. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de novos produtos turísticos deverá ter em conta as necessidades particulares de cada perfil de geração de turistas. E não podemos olhar só para aquela geração mais tecnológica, mais disponível para a utilização de gadgets, mas também devemos adotar formas de comunicação para um conjunto para uma franja do mercado que tem, de facto, uma importância enorme nos dias de hoje. Por outro lado, a mensagem relativa à disseminação dos serviços e dos produtos turísticos enfrenta distintos filtros, quer filtros de natureza tecnológica, porque há uma maior ou menor apetência em determinados mercados para a sua utilização, quer de natureza perceptual e cognitiva. E, portanto, também devemos ter em conta estas mesmas diferenças. Por último, há uma mensagem muito importante que não gostaria de deixar de vos dizer. É que a inovação no turismo não se esgota na adoção de instrumentos tecnológicos e, portanto, este ponto particular deve ser sempre colocado em causa e deve também ser sempre colocado nas estratégias de inovação de determinados produtos e serviços turísticos. Mas quais são os desafios e tendências? Deixo o primeiro desafio e tendência, o chamado Universe. Um dos maiores GDS mundiais, a Sabre, que tem soluções informáticas para a indústria da hotelaria e das viagens e turismo, deixou-nos um relatório muito interessante sobre mega tendências do consumidor em 2016. E esta primeira fala-nos daquilo que é o facto de o consumidor de hoje construir o seu espaço de consumo na qual cria os seus próprios gostos e preferências e, portanto, tudo isso dita a forma como ele depois vai estar apto a consumir um determinado produto. Por outro lado, o chamado pricing pandemonium. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o preço é aquilo que se paga, o valor é aquilo que se compra e, portanto, esta mensagem é hoje muito presente. Eu dou só uma nota muito particular. 2 bilhões de dólares de financiamento foram feitos para ideias de negócios, nomeadamente naquilo que hoje temos como referência a pequenas startups e pequenas ideias de negócio com crowdfunding. Cerca de 9 milhões e meio de pessoas investiram 2 bilhões de dólares nos últimos 6 anos. Então, isto mostra uma alteração de paradigma. O ser helpful, o sentir que está afeta marcas, que essas marcas são sensíveis aos seus valores e às suas ideias. A Ubitech, a forma integrada de utilização de várias plataformas tecnológicas que não devem ser dificultoras, mas sim facilitadoras de acesso à informação e devem já ter elas próprias filtros adaptados a um comportamento de informação que este consumidor pretende adotar. Os human brands. Hoje há uma relação afetiva e emocional de marcas e de destinos turísticos e, portanto, esse aspecto deve estar presente naquilo que é a questão da inovação. Por último, a questão do consumo das questões demográficas. 79% dos baby boomers descreve-se como parte dessa geração de baby boomers. Mas, no entanto, 40% dos millennials descreve-se fazendo como parte da mesma. E, portanto, existe aqui um gap de identidade nesta segmentação. Os baby boomers assumem que são baby boomers, que pertencem a um conjunto padronizado de comportamentos e, portanto, ao invés disto, 40% dos millennials têm um pouco ainda um determinado afastamento quanto a alguns padrões de comportamento. Bom, eu não queria deixar de passar e terá que ser muito rápido, porque naturalmente eu não vos queria perturbar com excesso de informação. No Alentejo, a inovação é vista de várias formas. Deixo-vos alguns exemplos da forma como nós podemos vislumbrar produtos e serviços turísticos inovadores, aludindo ao quê? À nossa endogeneização, àquilo que é nosso e que é único no Alentejo. Falo-vos daquilo que é o nosso património, a nossa gastronomia, as nossas paisagens, mas também à inovação adequada àquilo que são produtos endógenos, como o vinho. E convido-vos a conhecer vários espaços muito interessantes de enoturismo na nossa região, que conjugam um conjunto de experiências muito particulares. Enfim, muito rapidamente, em 15 minutos, não gostaria de deixar de passar de participar hoje convosco. Agradeço muito a vossa atenção, faço votos de umas festas muito felizes e deixo-vos aqui o exemplo de um bom exemplo para quem quer viajar para um elemento diferenciador, mas endógeno. Na Lapónia, o Arctic Snow Hotel and Glass Igloos é um bom exemplo. Deixo-vos o convite para irem visitar o Pai Natal, mas claro, não se esqueçam do vosso Alentejo. Muito obrigado e votos de continuação de um bom trabalho.